Sejam todos muito bem-vindos ao Greencast, o podcast da Green Bag Brasil que fala sobre sustentabilidade. E hoje nós temos a honra de receber um convidado mais que especial, o André Ribeiro Aquino. Muito prazer, né? Eu me chamo Thalia. É um prazer enorme ter o André aqui hoje falando com a gente sobre um assunto tão pertinente que é ESG e aplicado para as empresas. André, seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória e assim a gente pudesse começar essa conversa bacana. Perfeito. Muito obrigado, primeiramente, por me receber. É um prazer estar aqui, né, nesse podcast. Iniciativa fantástica, né? Tenho acompanhado os outros, né? Então, uma alegria ser um dos convidados. Obrigado, tá bom? Então, me chamo André Aquino, tenho 35 anos, sou natural de Florianópolis, mas filho de pais cearenses, de Fortaleza. Considero daqui, moro aqui desde os 5 anos de idade. E começando a falar sobre minha trajetória, ela começa por uma paixão, que é a natureza, especialmente o mar, a praia. Então, por conta dessa paixão, né, especialmente pelo mar, pela praia, eu decidi seguir, fazer o curso de oceanografia na UFC. Inclusive, era um curso novo, eu sou da primeira turma, né, Legal. e foi uma escolha, né, que eu fiquei realmente encantado pelo curso, adorei fazer, né, e realmente estava super identificado. Então, me formei em oceanografia e só que teve um momento que eu estava sentindo que estava faltando alguma coisa, né? Então, eu trabalhava mais nessa parte de oceanografia física, que trata de ondas, marés, correntes. Então, era muito na frente do computador, né? Pouco contato mais com pessoas, principalmente comunidades, a questão mais social. Sim. E eu percebi justamente por conta de uma experiência que eu tive de 8 anos de voluntariado, né, numa comunidade, inclusive perto, né, de uma das praias daqui, né, a Praia do Futuro. Então, por conta de um projeto que eu fiz por 8 anos, né, com jovens, com crianças, eu percebi que aquela experiência me transformou, né? Então, fez eu conhecer uma outra realidade, né? Essa da vulnerabilidade social. E eu percebi que me faltava, e o que me faltava era isso, esse contato com pessoas e não só gerar impacto ambiental, estudar o meio ambiente, mas também ter contato com essa questão do impacto social, né? Então, a partir daí, eu tomei uma decisão de estudar mais sobre, né? Então fui estudar sobre o terceiro setor, gestão do terceiro setor, sustentabilidade, e até que um dia eu me deparei com um tema do empreendedorismo social. Foi até por meio de uma matéria que eu achei um título super interessante. Entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, fique com os dois. Aí eu, vale que interessante, né? Então, falava sobre esse tal de empreendedorismo social, os negócios sociais. Eu não sabia sobre, fiquei encantado, então decidi estudar mais sobre o tema. Fui fazer mestrado em desenvolvimento do meio ambiente pela UFC, estudando esse tema, né? Então, do empreendedorismo social e como também é mais conhecido, né? Esses negócios sociais aqui no Brasil como negócios de impacto socioambiental. Então, eu acabei seguindo nessa de estudar tanto, né, esse tema e trabalhar nesse tema, então como consultor e também como consultor em sustentabilidade. Então hoje eu atuo numa empresa de consultoria em sustentabilidade, ESG, que avalia consultoria, né? Então a gente trata ali de temáticas dentro da dimensão social, ambiental, de governança, né? Então hoje eu faço tanto esse trabalho como também ainda como consultor, né, em alguns projetos ali para o terceiro setor, né, para os negócios de impacto. E hoje eu digo que o meu objetivo assim de trabalho, né, a minha vocação é trabalhar com organizações que geram impacto socioambiental positivo. Então hoje eu não consigo me imaginar trabalhando numa empresa tradicional, só lucro pelo lucro e tal, sem ver realmente esse impacto acontecendo. E como eu gosto muito de estar à frente, no caso assim, de capacitar, né, de ajudar outras pessoas, outras organizações, então eu me vi muito nesse papel assim, né, e me encontrei muito nesse papel de consultor, né, de aquela pessoa que dá formação, palestras também, né, então hoje eu gosto muito de ajudar aquelas organizações que querem se estruturar mais, né, seja do terceiro setor, seja empresas também com responsabilidade social, responsabilidade social e empresarial,
como também até do primeiro setor. Então, hoje esse é o meu objetivo. Eu quero ajudar, né, levar esse propósito de impacto socioambiental, contribuir com que essas organizações elas melhorem e alcancem esse impacto. Perfeito. Então você mostra o caminho das pedras, né, para os empreendedores, para ter esse impacto positivo. Muito Exatamente. bacana. André, e tipo assim, um recado para quem pensa em entrar nesse mercado de ESG, o que você diria para essa pessoa que está tentando começar? Perfeito. O SG, sustentabilidade, ele é um tema que ele é bem amplo, certo? Ele é multidisciplinar, vamos dizer, né? Então, ele não é... Você faz, por exemplo, um curso específico e pronto, eu estou preparado para entrar Uhum. nesse mercado. Mas existem vários cursos que podem, né? Você pode estudar, que vão te orientar, né? Te ajudar a entrar ali nesse mercado. Pode ser cursos da área ambiental, né? Então, você entra ali já com essa expertise, né, trabalhar com SG, né, com esse conhecimento mais do ambiental e vai pegando com o social. Você pode fazer também algum curso, né, de social, mais da parte de sociologia, né, para o assistência social para pegar mais o lado S do SG. O SG, né, para quem não sabe, né, ele vem do inglês, mas traduzindo em português, ele significa ambiental, social e governança, certo? Então, a pessoa pode, então, trabalhar mais, especializar mais nesse do social. E hoje tem muitos cursos de especialização, MBA, Sim. pós, de sustentabilidade mesmo, SG. Então, você pode também fazer, né, cursos desses para estar mais preparado, né? Da mesma forma também, você nunca já entra preparado sabendo de tudo SG, porque como eu disse, é muita coisa, né? Então, pela sua experiência, você pode, né, entrar numa consultoria, ou então fazer trabalho como autônomo, né, pegando alguns projetos e pegando essa experiência aos poucos, né? Mas eu diria que talvez o primeiro passo é realmente começar a estudar sobre o tema, né? Então, pode ser por meio de uma faculdade, por meio de uma especialização, por conta própria, né? Mas começar a estudar sobre o tema, né? Identificar onde tem essas oportunidades. Então, hoje você pode trabalhar dentro de consultorias, você pode trabalhar como um próprio gestor de sustentabilidade dentro das empresas. Então, hoje está surgindo, dentro das empresas, estão surgindo esses setores só de sustentabilidade. Sim. Então, a pessoa pode estar à frente, né? Então, está trabalhando numa organização dessa, então, conhecer esse mercado, ver onde é que tem essas oportunidades, né? E direcionando o seu caminho ali profissional. Eu quero trabalhar nesse tipo de nicho. Então, você vai estudar para, né, se preparar e estar mais preparado realmente para adentrar nesse mercado. Certo. Perfeito. E na sua opinião, qual é o papel fundamental que os negócios de impacto desempenham na aceleração da agenda de sustentabilidade global, especificamente no contexto brasileiro? Perfeito, muito bem. Antes de responder diretamente essa pergunta, só contextualizar para quem não está tão familiarizado com esse termo. Então, ele realmente é um termo que ele não é tão popular ainda, né? Então, talvez se falar aí para muitas pessoas ali na rua, entrevistar aleatoriamente, por exemplo, Uhum. eu diria que a maioria das pessoas não conhece esse termo, né? Então, negócios de impacto, Sim. né? E é o quê? É uma empresa que faz o impacto é negativo, é uma coisa ruim ou é boa, né? Sim. Né? Então, só contextualizar, o que é conhecido hoje como negócio de impacto, né? Socioambiental, ah, ou socioambiental positivo, né? Então, tem algumas pessoas, algumas organizações que gostam de colocar o positivo para enfatizar que é positivo, né? Sim. Ele surge de uma vertente maior, que é o empreendedorismo social, né? Que ele começou ali a aparecer esse termo, principalmente ali na década de 80, algumas organizações do terceiro setor que começaram a desenvolver estratégias para não depender só da filantropia, então vender produtos e serviços para ter uma fonte extra de captação, e também por conta de algumas iniciativas e algumas figuras de destaque. Então, uma delas é o Mohamed Yunus, que Sim. foi, né, Nobel da Paz, e ele criou o microcrédito. Então, ele em Bangladesh, um país muito pobre, em certo momento ele viu que tinham muitas mulheres em situação de extrema pobreza e como é que eu posso ajudá-las a ter tipo um mínimo para começar a trabalhar. Então ele desenvolveu, né, pensou e desenvolveu esse microcrédito, né, esses empréstimos menores, menos burocráticos que os bancos tradicionais não fazem, e percebeu que funcionava. As mulheres começaram a desenvolver seu negócio,
não tinha inadimplência, praticamente nula, né? Então, o retorno, assim, elas realmente retornavam, né? E ele mudou, assim, a realidade da localidade e, a partir daí, ele popularizou, né? Por meio, né? Ele era realmente uma referência, né? Então, como intelectual, como o próprio empreendedor, esse termo, os negócios sociais, e a partir daí, então, começou a surgir outras iniciativas, né? Os mais conhecidos como os negócios sociais, tem vários nomes, né? Então, uma empresa social, negócio da base da pirâmide, tá bom? Sim. E no Brasil, começaram também a surgir algumas dessas iniciativas, tá bom? E atualmente, o termo que é mais conhecido dentro, né? Um negócio social aqui no Brasil, ainda tem quem use esse termo, negócio social principalmente por conta do Yunus, que ele tem algumas definições, alguns critérios, mas é mais conhecido como os negócios de impacto socioambiental, certo? Então, o que é que eles são, né? Uma forma que eu gosto de explicar é que eles são meio uma mistura entre que é uma ONG e que é uma empresa, né? Então, uma ONG, por exemplo, ela nasce para resolver um problema socioambiental. E uma empresa, só que uma ONG, né, ela normalmente depende de filantropia, né? Então, de doação e tal. E uma empresa, ela presta um produto, né, um serviço à sociedade e ela gera pela lógica de mercado, né? Então, por meio dessa venda. Um negócio de impacto, ele, ele tem a premissa de uma ONG, no caso de resolver um problema socioambiental. Sim. Então, esse já é uma primeira contribuição para a agenda da sustentabilidade, Sim. já entrando mais na sua pergunta, Uhum. porque a ideia é resolver um problema socioambiental de uma forma primária, Sim. certo? Então, não é diferente, por exemplo, de uma empresa que existe, né, tem o seu produto e serviço, mas faz, por exemplo, responsabilidade social empresarial, mas é secundário, certo? Um negócio de impacto, ele já surge querendo resolver um problema ambiental social. Só que aí esse empreendedor ele pensa, e como é que eu ganho dinheiro com isso? Certo? Sem depender de filantropia, ou exclusivamente ou majoritariamente, certo? Então, ele vai ter uma operação também com lógica de mercado, vendendo produto e serviço, porém de uma forma primária, querendo resolver um problema ambiental social. É a essência, é a base do que ele é, né? Então, ele contribui um negócio de impacto, né? Toda essa agenda, todas essas organizações contribuem para a pauta da sustentabilidade, né, da resolução de problemas socioambientais, porque ele é uma alternativa a mais. Então, por exemplo, o governo, as instituições públicas, elas têm um poder de alcance muito grande, né, por meio ali de leis, iniciativas, então atender a muitas pessoas, certo? A população mais necessitada, porém, ela não resolve só. As ONGs, elas têm muito esse papel de também contribuir onde realmente, né, o poder público não está chegando. Sim. Ou então, em escala menor, né, dentro de uma comunidade, dentro de uma localidade, contribuindo a mais, certo? Então, o negócio de impacto, ele é uma outra alternativa, uma alternativa a mais para juntar forças para resolver os problemas no Brasil que são tão evidentes, né? Então, desde da construção do Brasil, né, ao longo de séculos, nós ainda temos problemas muito claros, assim, né, de desigualdade social, distribuição de renda. É uma soma de forças, na É uma verdade, soma de né? forças, é tipo, essa é a melhor solução. Encontramos, não é isso. É uma solução a mais, Sim. certo? Então, como é que eu posso contribuir? Então, são pessoas que talvez não se enxerguem ali dentro de uma estrutura de empresa tradicional e também queiram uma alternativa que não seja ali da ONG, de ter que depender, né, de uma forma principal por meio da filantropia. Então, são pessoas que se enxergaram, né, quero ajudar a resolver problemas e eu quero de uma forma mais como uma empresa mesmo, vendendo produto e serviço para isso, né? Então, contribuem muito porque soma forças, certo? Então, tá crescendo, então tem algumas organizações, né, que já estão com um trabalho muito interessante, né? Comparado ao número de ONGs, né? Organizações de sociedade civil, né? Como é o termo o legal, né? Ali, o jurídico das ONGs. Sim. Então, um número bem menor, mas está somando forças e tem realmente algumas fazendo um impacto incrível, né? Então, com certeza contribui, né, para a agenda da sustentabilidade, de resolver problemas sociais, ambientais, contribuir ao desenvolvimento sustentável, para que as próximas gerações
né, elas tenham acesso, né, aos recursos, né, então é muito importante, né, muito importante porque realmente está contribuindo, né. Sim. Perfeito. É muito interessante sobre esses negócios de impacto, como você falou. Inclusive, a Green Bag é um case, né? Ela viu uma dor e viu a possibilidade de transformar aquela dor não só em solução, mas em negócio, né? Ela pega ali, ela trabalha com velas de kite rasgadas que não tem como reciclar, airbag de carro, lona de caminhão e transformou isso numa possibilidade de negócio. Né? Acho que é um bom exemplo de negócios de impacto. É um exemplo perfeito. Inclusive, né, muito bom você ter trazido esse exemplo, que fica mais claro para as pessoas, né? Então, você já deu uma introdução muito boa sobre o Green Bag, então, só complementar, Sim, realmente para que as pessoas percebam, por exemplo, a diferença, né? Então, a Green Bag é uma empresa, ela vende ali esses produtos, sim, certo? Então, para o cliente que vai adquirir, né, as bolsas, os materiais, né, que são confeccionados, sustentáveis, mas por que então não é uma empresa tradicional? Porque é um negócio de impacto? Porque ela surgiu querendo resolver um problema, que é o quê? O descarte inadequado, sim. né? A geração de resíduos que não tem solução nem para reciclagem, certo? Então ali para o aterro, então contribui, né, para emissões, gases poluentes e tal, muitas vezes até, né, vai parar nas praias, vai parar, né, realmente poluindo o meio ambiente. E então queremos resolver um problema de resíduos, certo? Então, mas, opa, eu quero resolver esse problema, mas eu vejo uma oportunidade de negócio. Eu vou pegar esses resíduos que não teriam uma solução de descarte, certo? Vou, inclusive, ali, né, fazer as comunicações, né, com os catadores, com pessoas ali, né, é, ou então, né, enfim, né, onde seria esse descartado. Eu falei catadores, mas os catadores nem pegariam, na verdade, né? Então, ele teria que Pois fazer a é. comunicação, né, com quem descartaria, na verdade, Sim. né? Então, viu essa oportunidade de, opa, eu posso transformar isso em um produto em que as pessoas vão comprar, que é resistente, que é bonito. Inclusive, esse público que compra são pessoas que, olha que legal, eu posso comprar uma bolsa tradicional, ou posso comprar essa que é feito de kite, né? De lona. E Sim. que massa! Eu tô comprando um produto que é bonito, que é resistente, e eu tô contribuindo para o meio ambiente, né? E então isso é muito legal. Então você acaba atraindo um público que está mais alinhado com essa pauta, que se identifica mais, certo? E da mesma forma, a Green Bag, eu sei que eles trabalham, né, ali a produção é feita por pessoas, né, das localidades ali, né, que recolhem, por exemplo, os kites, né, as costureiras e tal. Então também contribui para pautas sociais, né? Então ali para o desenvolvimento, né, econômico de uma região, né? Então contribuindo aí para, né, essa transformação social, né, das pessoas envolvidas na cadeia, né? Então é até um exemplo muito legal porque tem um impacto ambiental, né, que evita que algo seja descartado, o impacto social também na cadeia, né, das Sim. pessoas ali que estão fazendo parte, né, e confeccionando esses produtos, né. Então, o Green Bag é um exemplo perfeito, né. Então, posso até também citar alguns outros, né. Então, um que eu gosto muito também, que é daqui do Ceará, que é a Muda Meu Mundo, eles, por exemplo, eles pegam, eles identificaram que muitos produtores vendiam toda a produção, mas continuavam, assim, em extrema pobreza, né, basicamente, ou então em situação de pobreza, uma situação bem miserável, e percebeu que era muito porque os produtos não escoavam para grandes, né, centros comerciais, ou então eles barravam muito ali nos intermediários, né, que não conseguiam vender a um preço tão justo, né. Então, por exemplo, é uma organização que ela faz com que esses produtos, né, desses produtores, inclusive eles capacitam para que seja uma produção orgânica, né, eles cheguem a grandes prateleiras, então elimina muito desse processo intermediário, faz com que realmente eles tenham uma renda bem maior, né, certo? Então, outro caso que também resolve um problema ambiental, né, assim, contribui, na verdade, né, por meio de uma produção orgânica e resolve uma problemática social, né? Então, são dois exemplos aí que eu acredito que agora as pessoas conseguem entender melhor, né? E novamente, não é uma ONG, né? Então, Sim. eles vendem um produto É um ali e tal. negócio. É um negócio, não é uma empresa tradicional, porque ele já surge com a ideia de resolver um problema, né? Então, aí a gente consegue diferenciar, né? Por que que não é uma ONG, por que que não é uma empresa, né? Então, Sim. Perfeito. Inclusive,
pegando um pouco da sua vivência, sua trajetória, a gente usou a Green Bag como um case perfeito de negócio de impacto. Teve, nessa tua trajetória, alguns gargalos que você viu dentro de empresas, né, como consultor, que você viu, que você achou que não ia dar para resolver, mas que foi achar uma alternativa, foi visto ali como ajudar nessa responsabilidade social, né, que todos devemos ter nessa sua trajetória. Teve cases assim que você possa contar pra gente? Sim, sim. Justamente aqui entra o papel principalmente da consultoria, né? Então, por exemplo, tem empresas que elas, né, em algum momento elas optam por fazer essa responsabilidade social, empresarial, o termo mais conhecido, né? Que nada mais é do que você, essa empresa, então, para além né, do serviço principal, do produto e tal, ela buscar fazer algo que contribua para a sociedade, também para resolver alguma problemática, né? Sim, Então, pode ser social, também ambiental, certo? Só que muitas vezes as empresas, como não é o modelo de negócio deles, né? Então, não sabem muito o caminho ali, né? Como fazer e tal. sim, Então, aí entra o papel de consultoria, de ajudar realmente com que essas empresas implantem projetos, certo? Elas desenvolvam, por exemplo, também programa de voluntariado. Então, os próprios colaboradores ali da empresa, eles vão fazer parte, né, de né, como trabalhar como voluntário em algumas organizações ali, né, com uma determinada frequência. Então, em organizações que já fazem um trabalho, né, com impacto interessante, como as próprias ONGs, né? Então, uma consultoria, né, em que eu trabalho, por exemplo, atualmente, né, como eu disse, na Vale Consultoria, nós orientamos essas empresas ou a implementar projetos, ou então, algumas até já começam a fazer e não conseguem identificar é, se realmente o trabalho é significativo, se tem um impacto interessante, colocar em números ou relatar isso para a sociedade. Então, a gente ajuda a fazer, por exemplo, diagnósticos, né, entender, ajudar a montar esses relatórios de sustentabilidade, né, ajudamos também a fazer com que eles implementem certificações, consigam certificações, certo? Então, a consultoria, ela ajuda muito nesse sentido de orientar realmente as empresas a como realmente desenvolver esses projetos, a como relatar, identificar o que é que precisa, né, como é que eles podem contribuir mais, né? Então, esse papel de consultoria em sustentabilidade, SG, então ela realmente ele tem esse papel consultivo, certo? De unir forças, né? De realmente ajudar com que essas empresas desenvolvam, né? Principalmente um trabalho sério, também acaba dando mais credibilidade, né? Então, quando, por exemplo, uma sim. empresa, ela fala que, né? Por exemplo, ela desenvolveu um relatório, desenvolveu um projeto, fez um diagnóstico, né? Conseguiu uma certificação, né? Quando passa por meio de consultoria, dá mais credibilidade, né? Então mostrou que ela buscou realmente Uma ali uma solução. orientação, uma solução, um profissionalismo, né? Não simplesmente eles falam, ó, desenvolvemos isso aqui, né? Claro que ela pode desenvolver um projeto, né? Algo por conta própria, isso é muito bom, e relatar ali à sociedade, né? Mas também dá uma credibilidade a mais, né? Ter essa orientação e nesse papel das consultorias. E teve algum caso que você possa relatar pra gente? Sim, nós trabalhamos com todos os setores, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei desde de empresas, né? Empresas grandes, né? Também com o primeiro setor e terceiro setor, né? Então, terceiro setor, por exemplo, recentemente a gente fez um relatório de sustentabilidade de uma ONG, né? Uma OSC, que foi inclusive ela, né, essa organização que né, me levou para esse caminho do impacto social, né, assim Sim. que foi onde eu fiz o voluntariado, né. Então, recentemente a gente fez o relatório de sustentabilidade, que é a Obra Lumen, né, deles. Então, nós ajudamos eles a irem atrás de todos os dados, né, saber de como relatar, de como alinhar a práticas e iniciativas
padrões internacionais de sustentabilidade, né, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as normas GRI, né, são termos mais técnicos, mas são instituições e iniciativas importantes dentro dessa pauta da sustentabilidade. Então, a gente ajudou ali, né, a alinhar, né, com todos esses pontos, né, o que era importante passar, né, para a sociedade, né? Então, fizemos recentemente, foi muito gratificante, né? Outras organizações, né, que a gente tem trabalhado recentemente. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado com, por exemplo, a Pague Menos, fazendo inventário de emissões deles, para que eles consigam identificar, né, tudo, né, como é que eles emitem, né, a poluição. Trabalhamos, por exemplo, uma organização ali mais mista com a Caixa, né? Então, por Perfeito. exemplo, com a parte de materialidade, que é identificar, né, quais são as áreas principais ali de atuação deles dentro dessa pauta de sustentabilidade, mais relevância que eles devem focar, certo? Então, por exemplo, alguns cases que a gente trabalha, né? Mas e o que é interessante realmente dessa área, né, da consultoria, é realmente que você pode atuar com todos os setores, né? Sim. Então, tanto empresas, né, que querem desenvolver essa responsabilidade social empresarial, com ONGs, né, que querem melhorar a sua gestão de governança, né, também pensando na sustentabilidade, né, organizações do primeiro setor também, certo? Então, é interessante que tenha essa comunicação. Inclusive, a gente acaba trazendo muito das vivências dos outros setores. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com uma empresa, a gente traz muito da vivência, né, das OSCs, das ONGs, né? E o contrário também, quando a gente está trabalhando com as ONGs, a gente traz muito essa questão das experiências de empresas que podem ser incorporadas, né? Sim. Então, tem uma comunicação ali, um compartilhamento de valor que é muito importante, né? Que é muito interessante. Então, que a gente trabalha de uma forma mais transversal, né? Então, pegando esses conhecimentos de diferentes setores e aplicando. Então, é muito legal você poder trabalhar com essas diferentes organizações com o mesmo propósito, né? De contribuir para esse impacto dessas organizações. Perfeito, André. Ainda em relação à consultoria, quais são as demandas mais frequentes que você recebe? Você acabou de falar que perpassa por quase todas as, né? Mas quais são as principais que vocês recebem? Perfeito. Posso pensar em algumas. De organizações do terceiro setor, nós temos recebido muito, né, temos tido uma demanda muito grande dessa parte justamente melhorar a gestão, né? Então, por exemplo, um planejamento estratégico, definir, né, como a organização ela pode alcançar um propósito maior, né, um propósito de futuro, ali uma visão de futuro. Então, a gente ajuda a desenvolver esse planejamento estratégico, a colocar em prática, certo? Então, Com certeza. como melhorar várias áreas ali, né? Então, com o terceiro setor também alguns diagnósticos, né? O próprio relatório de sustentabilidade, como eu comentei, né? No caso de empresas, nós recebemos muito essa demanda de tem de relatório de sustentabilidade, de inventário de emissões, que é justamente esse levantamento, né, de toda essa poluição, né, os gases que são emitidos, alguns diagnósticos, implantação por exemplo, projetos, áreas de SG ali, né, então ajudar a organizar mais, diversidade e inclusão, certo? Essa pauta da diversidade, equidade e inclusão, ela está muito forte. Ela Sim. tem Sim. surgido, então, tanto empresas que querem desenvolver, por exemplo, política, até não mencionei, né? Então, a gente ajuda também a desenvolver, por exemplo, políticas, né? Tanto de sustentabilidade mesmo, então, né, mais de ética, de conduta e tal. E de diversidade e inclusão está surgindo bastante, né? Sim. Então, algumas empresas que querem começar a implementar mais ações, ou então desenvolver um setor, desenvolver política, certo? Ou então, às vezes, até de formações. Então, nós damos capacitações nesse sentido, diversidade, equidade e inclusão, né? E é muito interessante você ver pautas que talvez alguns anos atrás não estavam tão fortes, né? Então, você vê a sociedade mudando, né? Então, a Sim. cultura né, das organizações. Então, mudando, temos um caminho muito longo, né? Então, realmente, ainda os problemas sociais e ambientais são muito evidentes, mas é interessante você ver essa mudança
de cultura, né? Como eu mencionei, de organizações mais preocupadas com a sustentabilidade, com diversidade e inclusão, né? Então você vê, por exemplo, até algumas organizações hoje que, por exemplo, no processo seletivo, elas estão fazendo contratação, um processo de ações afirmativas. Então essa vaga que às vezes não é nem prioritária, é exclusiva para, por exemplo, mulheres, né? Ou então pessoas negras, indígenas, né? Então, é interessante ver essa mudança de cultura, né? Então, tá surgindo bastante forte também essa procura, então é algo bem legal de estar vendo. Perfeito. Entendi. E na sua opinião, qual o papel dela, consultoria, para impulsionar o crescimento do ecossistema empresarial? Perfeito, muito bom. Você até trouxe uma palavra que foi bem interessante você, né, ter colocado aqui, que é ecossistema. Algumas pessoas podem até estranhar. O sistema não vem ali da biologia, né? Tipo, aos animais, meio ambiente, né? A água e tal. E realmente, né? Essa palavra, ela vem mesmo, né? A origem ali dessa parte mais da interação dos animais com o meio, né? Então, todo o sistema ali para que haja realmente um equilíbrio, né, a relação entre várias populações diferentes, né, de animais com o meio abiótico, que interagem para que um determinado sistema, né, uma determinada localização ali, ela funcione, né, de uma forma equilibrada. Então, o ecossistema, essa palavra é também trazida para esse meio empresarial, no sentido de que existem diferentes tipos de organizações, diferentes setores, como eu já trouxe aqui, que podem atuar em conjunto para, né, o desenvolvimento de uma determinada frente, né? Então, no caso, por exemplo, essa do impacto socioambiental. Então, até os negócios de impacto hoje, eles atuam muito também com outras iniciativas, né, juntamente com o terceiro setor. Tem surgido iniciativas ali também relacionadas ao poder público, né, como a Impacto, a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, né? Então, estão surgindo então esses ecossistemas locais, nacionais, para que organizações em conjunto trabalhem, né, para desenvolver algo, né? Então, explicando, né, o que seria esse ecossistema, então como é que uma consultoria, né, poderia contribuir? Justamente para o fortalecimento desse ecossistema, né, no caso de fortalecer as diferentes organizações, certo? Para que elas contribuam para essa pauta, né? Uma outra forma, assim, dentro de uma consultoria, por exemplo, de sustentabilidade, SG, nós trabalhamos muito alinhadas a pautas globais de sustentabilidade, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, na Agenda 2030, alguns objetivos a serem alcançados Sim. até 2030, né? Por exemplo, o Pacto Global, que é uma rede de organizações empresariais, mas que hoje, não só empresariais, na verdade, surgiu mais forte como empresarial, mas também está abraçando outras organizações. É uma rede global para também que haja compromissos, né, dessas organizações para o desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certo? Então, uma consultoria, ela pode realmente capacitar, né, orientar essas organizações, melhorar processos, gestão e fazer com que essas organizações elas estejam mais orientadas, alinhadas e fortalecidas juntamente com todas essas pautas, né? Sim. Então, na maioria dos nossos serviços, por exemplo, né, nas consultorias que eu presto, nós fazemos os alinhamentos do que está sendo feito, por exemplo, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como é que vocês estão contribuindo? Né, com quais ODS, com quais metas, né? Então, apesar de serem 17 objetivos, são 169 metas a serem alcançadas. Então, com quais metas vocês estão alinhados, né? Com que outras organizações vocês podem fazer parcerias para que esse ecossistema seja fortalecido, né? Então, parcerias, né? Então, a gente contribuir para essa promoção de parcerias, de relações, algo a mais que pode fortalecer esse ecossistema, né? Então, muito dessa ideia que a gente já trouxe, né? Ninguém Sim. faz nada só e resolve o problema só, né? Então, esse papel de contribuir para toda né, essa orientação e melhorias de práticas, né, em alinhamentos às pautas globais, nacionais de sustentabilidade, tudo isso fortalece, né, esse ecossistema. E falando de futuro, André, quais são as principais tendências promissoras, né,
que você enxerga no setor de negócios de impacto no Brasil para os próximos anos? Perfeito. Eu diria como tendências. Eu diria que algumas das tendências principais são justamente o fortalecimento desse ecossistema, Sim. certo? Então, como eu mencionei, um exemplo é a Estratégia Nacional da Economia de Impacto, que tem um objetivo, né, de fortalecer o setor, né, desenvolver ali o fomento, né, que entre mais capital, que, né, ajudar com que novas iniciativas surjam, ou então identificar, mapear algumas dessas organizações, né, fortalecer o que é chamado, ah, o que são chamadas as organizações intermediárias, que o que é que são? Elas têm um papel até parecido ali, né, de uma certa maneira, com os consultorias. Então, tem algumas organizações que elas ajudam, por exemplo, com que negócios de impacto se estruturem mais, certo? Então, por exemplo, pode ser tanto por meio, né, de capacitações, de formações, acelerações, certo? Incubação. Então, alguns termos, por exemplo, acelerar seria, então, por exemplo, tem um negócio de impacto que já faz, né, já tem ali o seu produto, já, né, já faz um trabalho, mas ainda uma escala muito pequena, né? Então, ele quer crescer, ele quer alcançar mais pessoas, quer gerar mais impacto, né? Então, tem algumas organizações, essas organizações intermediárias ou dinamizadoras, que elas ajudam a fortalecer essas organizações, certo? Então, temos até alguns exemplos aqui, Artemisa, Choca, Yunus, né? Então, são algumas dessas que trabalham mais voltadas para o terceiro setor. Aqui em Fortaleza, né, temos a Somos Um também, né, que ela fortalece muito isso. Então, esse fortalecimento das organizações intermediárias também é uma tendência, né? Então, e se essas organizações estão mais estruturadas, elas vão ajudar que os negócios de impacto também estejam mais estruturados, Sim. certo? Tem algumas também, algumas dessas organizações que elas ajudam até no surgimento. Então, pessoas ali têm a ideia, né? Eu tenho uma ideia de um negócio, que legal, conheci isso aqui, um negócio de impacto, que massa, eu quero desenvolver eu não sei como. Então, tem algumas até que trabalham ali na ideação. Nós queremos agir ali da ideação, né? E desenvolver realmente, tirar do papel, né? Então, esse fortalecimento dessas organizações intermediárias também, né, algo que está acontecendo, mais estão surgindo, crescendo, sendo fortalecidas. O próprio desenvolvimento de mais iniciativas, mais negócios de impacto, à medida que as pessoas conhecem, sabem o que é, né? Então, mais pessoas elas podem se identificar e desenvolver, certo? Então, Sim. a tendência é que realmente esse número cresça, esse número aumente dessas iniciativas. Por isso a importância da comunicação dentro desse setor, para que mais Isso. pessoas se informem, conheçam. Exatamente. Um outro também, uma tendência muito grande, é o próprio investimento mais voltado para esse setor, Sim. certo? Então, por exemplo, né, então existe frentes ali, você pode investir numa empresa, né, tradicional e tal, por exemplo, mediações, e só que hoje já tem algumas organizações que estão direcionando para que você faça investimento em negócios de impacto, certo? Investir com impacto, a Zúnica, também é uma organização aqui local, para que realmente pessoas. Eu não quero investir em qualquer organização, eu quero alguma que, né, que trabalhe com a parte de sustentabilidade, de impacto. Né? Então, hoje existe algumas organizações que tanto intermediam e tem algumas também que aportam, né, já dinheiro ali, capital, para que essas organizações elas possam crescer, certo? Então, ali investir, né? E então essa outra tendência, que esse investimento de impacto, que tenha mais capital, né, para essas iniciativas, para que realmente elas possam avançar e crescer. Né? Então, dei Sim. alguns exemplos. Sim, obrigada. E é interessante, justamente fazendo um comentário rápido, que existem plataformas de investimento, né? Que se você não sabe quem são essas empresas, se você tem interesse em ajudar a causa, dentro de algumas plataformas de investimento, tem algumas que você tem lá um campo só com empresas para você investir, empresas de ESG, responsabilidade social e sustentabilidade. Né? Se você não tem nenhum norte, lá tem separado para você já ajudar essas empresas. Inclusive, falando em tendências, que o Gustavo falou e você também, tem algum nicho, algum setor específico que você vê ali no mercado, uma movimentação de ter prosperidade assim, mais rápido nesse setor de crescimento? Certo. Eu diria que o crescimento dos setores, cada um ali
acontece de uma forma diferente, certo? Sim, Então, por exemplo, dos negócios de impacto, ele acontece muito quando esse ecossistema ele é fortalecido, certo? Então, por exemplo, agora falando do terceiro setor, sim, então, esse crescimento acontece quando também há tanto uma promoção de cultura para que a sociedade, né, passe a fazer doação. Você pode, inclusive, no seu próprio imposto de renda, fazer com que parte, né, do que iria ali, né, seria destinado você deduzir para que vá para fundos que vão para organizações, né, sim, sociedade civil, ONGs. Eh, então, quando essa cultura é mais trabalhada, o investimento social privado, então as próprias empresas ali aportarem, pode fazer com que esse terceiro setor ele seja desenvolvido, né? Então, eu não diria que talvez tenha um setor que está mais forte ali para crescer, porque são talvez crescimentos diferentes, né? sim, Mas eu diria que talvez que tem mais potencial por ser algo novo, né? Então, né, um crescimento exponencial, eu diria dos negócios de impacto, né? Então, porque sim. realmente é algo que está surgindo muito forte, então tá tendo uma movimentação, né, desse ecossistema que a gente tem conversado, para que realmente novas organizações surjam. Então, talvez esse crescimento exponencial, né, vai ficar mais evidente para os negócios de impacto, né, assim que nós esperamos, né, para as pessoas, né, para quem trabalhe no meio, né, mas o ideal, né, como é que todos os setores se desenvolvam, né, então que as organizações de sociedade civil elas funcionem, elas tenham sustentabilidade, né, mais sujam, então aquelas com um trabalho mais sério, elas consigam atuar, né, e aumentar o número de beneficiários, né, da mesma forma como as empresas, mais empresas passem a ter esse trabalho sério de responsabilidade social, certo? Então, desenvolvam o setor de sustentabilidade, né? Então, diria que é importante que todos os setores, né, busquem, né, trabalhar, né, de formas diferentes e realmente com estratégias diferentes para esse crescimento. E isso é bom, Perfeito. desculpa, Thalia. E isso é bom também porque cada crescimento cresce de forma individual. Então, cada investimento, entre aspas, né, por assim dizer, de cada setor. Então, cada um é independente do outro. Por hora, né? Eu diria que ainda tem uma certa independência, mas ao mesmo tempo Assim, ao mesmo tempo tem é muito trabalho em dependente. conjunto, Sim, sim. né? Então, se uma organização ela sim busca estratégias mais específicas para o setor, mais alinhados a parcerias com outros setores, a comunicação, também saindo só daquele nicho, eu não vou seguir só para essa estratégia, eu vou buscar outras, né? Então, por exemplo, até o próprio terceiro setor, né, quando a gente trabalha mais nessa parte de captação de recursos, nós buscamos também fazer com que eles pensem em novas estratégias também de geração de recursos, outras estratégias de formas de captação, né, que não seja somente ali por meio de doações, né, ou então outras formas de doação, até buscar acessar esses recursos das empresas, né, por meio de leis de incentivos, né. Então eu diria que sim, tem uma certa individualidade de estratégias, mas elas funcionam mais forte quando há um trabalho em conjunto, né, Sim. com diferentes atuações, diferentes forças ali, parcerias. Então, parcerias é algo muito forte, né? Ela é o tema principal ali do Objetivo 17, né, dos ODS. Então, trabalhar com parcerias, trabalhar em conjunto, eu diria, se eu pudesse deixar uma mensagem, né, até para pessoas que querem trabalhar na área, né, quem quer desenvolver um negócio de impacto, busque trabalhar, né, em parcerias, busque estabelecer, né, forças, né, buscar ajuda de quem trabalha já no meio, né? Então, trabalhar em parcerias, trabalhar em conjunto, realmente pode fazer com que as coisas se desenvolvam, né? O impacto seja muito mais significativo. Sim, Perfeito, obrigado, André. André. A gente queria agradecer você, né, por sermos agraciados em tê-lo nesse episódio, pelos seus insights valiosos. E você já deu um conselho, né, falou direto com o público, mas uma dica para quem quer saber um pouco mais sobre os negócios de impacto e como talvez até ajudar esses negócios. Perfeito. Ah, eu diria que o primeiro, né, a primeira dica que eu dou é tem essa curiosidade de começar, se você não conhece muito, né, sobre o tema, é,
de pesquisar, né? Então, pesquisar mais sobre essas iniciativas. E tem até algumas organizações que elas já fazem um trabalho muito legal de divulgação, né? Como a Aliança pelos Investimentos em Negócio de Impacto. Então, ela já divulga muitos materiais que falam falam alguns materiais que são negócio de impacto, quais são os critérios, o que A é que própria Green Bag diferencia. também, né? Exatamente, você pode buscar conhecer algumas dessas organizações, que já são um negócio de impacto, o trabalho que elas fazem, pesquisar mais sobre a Green Bag, pesquisar mais. Tem algumas plataformas que elas também estão divulgando, por exemplo, o Pipe Social, que é uma que você entra lá e você vê várias diferentes iniciativas de negócio de impacto, certo? Por exemplo, aqui em Fortaleza temos uma que é Causas do Bem, que ela tem uma plataforma ali que você pode conhecer algumas organizações, por exemplo, ali. Ele é né, ajuda também outras organizações a se desenvolverem, né? Então você pode conhecer algumas ONGs, algumas organizações que estão fazendo um trabalho legal, né? Então você pode pesquisar, eu diria ter essa curiosidade de conhecer, de pesquisar, né? Começar a entender mais, né? Principalmente se você quer trabalhar com esse tema, então você realmente como é que eu posso contribuir com isso? Eu quero desenvolver um negócio, ou eu quero ajudar essas organizações, eu quero ser consultor, quero trabalhar uma organização intermediária. Não, eu quero doar, eu quero fazer doações recorrentes, né? Então, tem essa curiosidade, né? E busque fazer algo, e se você não sabe muito para onde, né, começar, dê o primeiro passo, né? Se capacitando, estudando, né? Fazendo trabalho voluntário, você pode começar a Sim. entender como funciona né, o trabalho que é feito pelas organizações do terceiro setor, os negócios de impacto, né? Então você pode dar esse primeiro passo, né, conhecendo mais ali na prática, né? E aos poucos você vai adentrando mais nesse mundo, participando também de congressos, de eventos, né? Sim. Então, assistindo, né, palestras, formações e podcasts como Sim. esse de sustentabilidade, né? Então, tem muitas formas de você realmente se aprofundar e começar a entrar nesse meio. André, muito obrigado pela sua presença, certo? E é isso. Foram muitos insights maravilhosos que você nos transmitiu hoje, que transmitiu a quem irá nos assistir, você que está assistindo. E então, muito obrigado por sua presença, estar aqui conosco, debatendo esse assunto tão importante para o meio ambiente. E André, quem queira se conectar com você, como é que faz para saber um pouco do seu trabalho? Perfeito, muito bom. Obrigado. Eu agradeço novamente o convite. É um prazer é, estar fazendo parte, né, desse podcast, essa iniciativa fantástica. Parabéns aí ao Greencast, Green Bag Brasil pela iniciativa, né? Então, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, né? Então, eu diria para conhecer algumas, né, essa consultoria que eu faço parte, a Vale Consultoria, pesquise mais sobre, né? Então, uma forma de conhecer, né, o que eu já estou fazendo, né? Algumas organizações também você pode pesquisar e seguir também, buscar me seguir nas redes sociais. Eu atuo principalmente divulgando meu trabalho no LinkedIn. Então, se eu vou pesquisar, então, André Ribeiro de Aquina, você deve me achar no LinkedIn, certo? Ou então, se quiser se conectar no Instagram, você pode também me achar, tá bom? Então, eu diria ele para quem puder, pode me seguir, tá bom? Vai ser um prazer trocar figurinhas, né? Conversar. Quem tiver interesse pode conversar comigo, tá bom? Então, Perfeito. Muito obrigada, André. obrigado. Então é isso, pessoal. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio. Até logo.